Você começou essa jornada com um objetivo muito claro: perder peso, recuperar a sua saúde, retomar o controle sobre a alimentação e sobre o seu corpo. Utilizou o Mondiaro, enfrentou mudanças, venceu a compulsão e estabilizou sua fome. Entrou em um ritmo que talvez você nunca tivesse vivido isso antes. E aos poucos, o seu corpo foi mudando. Suas roupas começaram a servir diferente. A sua energia mudou. A forma como você se enxerga no espelho também mudou. Até que finalmente você chega naquele momento tão esperado. O momento em que você atinge o seu peso ideal. E aí surge a grande pergunta. A pergunta que toda paciente faz no consultório e que, sinceramente, define o sucesso a longo prazo. E agora, como que eu faço para manter? Eu preciso continuar a medicação? Eu tenho que retirar? Eu tenho que me adaptar? Eu corro o risco de engordar tudo de novo? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, com clareza, com profundidade e com um olhar realista de quem acompanha centenas de pacientes nessa fase. Porque a fase de manutenção não é menos importante do que a fase do emagrecimento. Na verdade, para muitas pessoas, ela é ainda mais importante. E é aí que eu entro e que eu falo para toda paciente. Hoje você vai entender o que realmente mantém o peso no longo prazo após a utilização do Mondiaro. Quais são os erros mais comuns que fazem pessoas recuperarem o peso e quais são os pilares que consolidam o seu resultado. E eu vou te mostrar o que funciona na prática clínica, o que a fisiologia explica e como você pode manter o resultado sem viver com medo, sem viver aprisionada à dieta e sem depender eternamente do medicamento. Sempre faço questão de salientar que esse vídeo não substitui uma consulta médica. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você chega no seu peso ideal, utilizando o Mondiaro, você não está no fim da jornada, você está somente no meio dela. E isso não significa que você precisa continuar perdendo peso. Significa apenas que existe um período chamado de fase de consolidação metabólica, que dura mais ou menos de 3 a 9 meses. E nessa fase que o seu corpo aprende que esse novo peso é um novo normal. É aqui que seu metabolismo se reorganiza, que sua fome estabelece um novo padrão, que seus hormônios se recalibram e que seu cérebro solidifica os novos comportamentos. Essa é uma fase essencial. É a fase em que você deixa de ser alguém que emagreceu e se torna alguém que mantém o peso de forma mais natural. E por que isso é tão importante? Porque existe um fenômeno chamado de pressão biológica do reganho. Isso não é psicológico, não é falta de disciplina, é fisiologia. Depois que você emagrece, existe uma tendência natural do seu corpo de tentar voltar ao peso que você tinha antes. Simplesmente porque aquele era o peso no qual você estava acostumado. Esse peso é o que chamamos de set point. Quando você emagrece, o corpo leva um tempo para reajustar esse set point para baixo. E durante essa fase do processo, ele envia sinais que podem sabotar a sua manutenção, como aumento da fome em alguns momentos, queda do gasto energético e uma facilidade maior em recuperar a gordura. O grande ponto é o seguinte: isso é temporário. O corpo ele não fica assim para sempre, mas ele precisa de tempo. E é aqui que muitas pessoas erram. Quando chegam no peso ideal, simplesmente interrompem tudo. Retiram a medicação abruptamente, abandonam o treino, relaxam completamente na alimentação e se afastam da rotina que as trouxe até essa nova condição. É quando o corpo envia sinais de reganho, elas interpretam como um fracasso, quando na verdade era apenas a biologia pedindo uma consistência. A pergunta então é simples: como atravessar essa fase de consolidação com tranquilidade? E a resposta está em 4 pilares que eu trabalho todos os dias no meu consultório. O primeiro pilar é o comportamento alimentar. O Mondiaro te ajudou a reduzir a fome, a compulsão, mas a fase de manutenção é o momento que mostra que você aprendeu a se alimentar com estrutura e consciência. Isso não significa viver em dieta eterna. Significa manter 3 bases muito bem adequadas: proteína adequada, refeição de manhã e regularidade. A proteína continua sendo sua maior aliada na manutenção. Ela controla a saciedade, preserva a massa magra, estabiliza a glicemia e impede que você viva em picos e quedas de fome. Quando a paciente chega no peso ideal e reduz a proteína, ela abre um espaço para o descontrole. Repare, pessoas que mantêm o peso por anos mantêm uma rotina contínua de proteína. Não é dieta, é fisiologia. Quando você alimenta seu músculo, você alimenta seu metabolismo. E quando você alimenta seu metabolismo, você mantém o seu peso de forma mais natural. O segundo pilar é treino de força. Eu repito isso incansavelmente aqui nos meus vídeos. O treino de força é a verdadeira vacina contra o reganho.
O Mondiaro reduz o apetite, mas quem preserva o gasto energético a longo prazo é o nosso músculo. Em consultório eu vejo isso claramente. Pacientes que chegam no peso ideal e tiram o pé do treino de força. O que começa a acontecer? Perder massa magra. Essa perda leva a um metabolismo mais lento. E o metabolismo mais lento facilita o reganho. Em compensação, pacientes que consolidam o treino de força, e não precisa aqui ser perfeito, não precisa ser pesado, mas precisa ser constante. Manter o resultado com menor esforço, porque músculo não é apenas estética. Músculo é produção e proteção metabólica. É a estrutura que impede que pequenas variações alimentares causem grandes variações no seu peso. O terceiro pilar é o sono e a regulação hormonal. E aqui eu quero deixar uma coisa muito bem clara. Manter o peso sem sono adequado é quase impossível. O sono regula a grelina, leptina, cortisol, glicemia e impulsos alimentares. Quando você dorme mal, o seu corpo interpreta como uma ameaça e aumenta o drive da fome. Quando você dorme bem, o seu corpo interpreta como segurança e reduz a necessidade de energia rápida. Na manutenção isso é crucial. Além disso, muitas mulheres chegam ao peso ideal justamente na fase da vida em que os hormônios começam a oscilar, principalmente progesterona e estradiol. Se isso não é avaliado, a manutenção fica mais difícil. Não se trata apenas do peso, trata-se de estabilidade biológica. Quando o hormônio cai, a fome sobe. Quando o hormônio cai, o gasto energético diminui. Quando o hormônio cai, o humor oscila e a comida vira fuga. Por isso, manter o peso exige olhar além da balança, exige um olhar para dentro. O quarto pilar é o manejo correto do Mondiaro na fase de manutenção. E é talvez o ponto mais mal orientado que existe. Existem 3 abordagens possíveis quando você chega no seu peso ideal: manter a dose, reduzir a dose ou retirar completamente. Qual delas é a certa? Depende. Depende da sua história, do seu metabolismo, do seu grau de fome antes de começar, da sua força muscular, do seu nível de estresse, do seu sono e principalmente da sua resposta clínica. No consultório, eu faço assim. Se a paciente ainda sente tendência de compulsão, ainda sente fome emocional, ainda percebe um picos de apetite que não conseguem controlar, eu mantenho a dose atual por algumas semanas. Se a paciente está completamente estabilizada, sem compulsão, sem impulsos, com treino adequado, ajustado, com a vida equilibrada, começamos a reduzir gradualmente. Nunca de uma vez. A redução ela acontece em degraus, não em abismo. Cada redução dura de 4 a 8 semanas. O corpo ele precisa de tempo para reorganizar a saciedade sem apoio total do medicamento. E quando é hora de retirar? Quando tudo isso estiver estável. Quando a paciente não apenas emagreceu, mas aprendeu a se manter. Quando ela construiu uma rotina, comportamento, músculo e previsibilidade. E aqui eu quero te alertar para algo que quase ninguém fala. O reganho de peso não acontece porque o medicamento acabou. Ela acontece porque a pessoa volta ao estilo de vida antigo. O Mondiaro não é o que mantém o peso. O que mantém o peso é a mudança do que você faz enquanto estiver usando ele. O Mondiaro apenas abre a porta. Quem atravessa e constrói algo diferente é você. Por isso não caia na ilusão de que ao chegar no peso ideal, você pode relaxar totalmente. A manutenção não exige perfeição, ela exige presença. Pequenas ações, constância, não é sobre rigidez, e sim consistência. E existe mais um conceito muito importante de ser dito: o peso de conforto. Ela não é o peso ideal da balança. Ela é o peso em que você vive bem, come bem, treina com energia, dorme com qualidade e não precisa lutar contra o corpo todos os dias. Para algumas pessoas, esse peso é um pouco acima do objetivo inicial. Para outras, é exatamente o objetivo. A pergunta que você deve fazer não é qual é o seu peso ideal, mas sim qual é o peso sustentável. Porque sustentabilidade é o que mantém a pessoa saudável e sua mente muito mais leve. Então eu quero te perguntar agora que você chegou ao peso ideal. Como você quer viver daqui para frente? Não existe uma resposta certa. Existe a resposta verdadeira. Você quer manter com acompanhamento? Quer manter com o mínimo da dose Mondiaro por mais algumas semanas? Quer retirar totalmente? Quer reforçar o teu treino? Quer ajustar o teu sono? Quer cuidar da parte emocional, da parte hormonal? Tudo isso é possível, mas exige muita clareza. E deixa eu te dizer a verdade mais importante desse vídeo. Manter o peso não é viver em dieta. Manter peso é viver em equilíbrio. Quando você alimenta seu corpo de forma inteligente, quando você protege seu músculo, dorme bem, regula seus hormônios e quando usa o Mondiaro na dose certa, nem mais nem menos, você não precisa mais temer o reganho. A manutenção não é um castigo. É a confirmação de que você venceu o ciclo de que prendia no passado.
Se você chegou até aqui, você já provou que consegue emagrecer. Agora é hora de provar para si mesma que consegue permanecer onde merece estar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, comenta aqui a sua maior dúvida sobre manutenção pós-Mondiaro e compartilha com alguém que já chegou no objetivo ideal e agora quer saber qual é o próximo passo. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e te vejo no próximo vídeo.